Livro de Sofonias, capítulo 3, versão NTLH. Ai de Jerusalém, cidade rebelde e cheia de corrupção, que persegue os seus moradores. Jerusalém não escuta o que o Senhor Deus diz, nem quer que ele a corrija. Não confia no seu Deus, nem procura a sua ajuda. As suas autoridades são como leões que rugem, e os juízes são como lobos ferozes que devoram tudo de uma vez, sem deixar nada para o dia seguinte. Os profetas são orgulhosos e enganadores. Os sacerdotes profanam o santuário e desobedecem à lei de Deus. Mas o Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito, mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. O Senhor Deus diz: eu destruí nações, arrasei cidades e deixei em ruínas as torres de vigia e as ruas. As cidades estão desertas, não há mais ninguém morando nelas. Pensei assim: agora o meu povo vai me temer. Eles deixarão que eu os corrija e não esquecerão as muitas vezes em que eu os castiguei. Mas eles se esforçaram ainda mais para fazer tudo o que é mal. Portanto, o Senhor Deus diz: esperem o dia em que vou me levantar e acusar as nações. Decidi reunir todas as nações, todos os reinos, a fim de castigá-los. Eles sentirão a minha ira, pois derramarei o meu furor sobre eles, e o mundo inteiro será destruído pelo fogo da minha ira. Então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor. E farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. E o meu povo, que está espalhado pelas nações, virá me oferecer sacrifícios. Eles virão até dos lugares mais distantes da Etiópia. Naquele tempo, vocês, o meu povo, não vão sentir mais vergonha por causa das vezes que se revoltaram contra mim, pois eu farei desaparecer no meio de vocês todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês vão sentir orgulhosos no meu santo monte. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado, que confia em mim. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades. Não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenham medo, povo de Sião, não desanime nem perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará como se faz um dia de festa. O Senhor Deus diz: eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem. Salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro e todos os povos os respeitarão. Eu, o Senhor, falei.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, para sempre. Amém. Graça e paz, igreja. Este é o momento da Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Vamos discorrer até o verso 10. A exposição do verso 3 ao 10 hoje, se Deus quiser. Vamos orar? Ó Deus, querido Pai Celestial, estamos diante de Ti, diante da Tua Palavra. Conceda-nos o Teu Espírito Santo. Dá-nos graça, Senhor. Dê-nos graça, Pai, para que possamos compreender a Tua Palavra. Prepara o nosso coração, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nos dê graça para que possamos honrar o Teu nome em obediência à Tua Palavra, às Escrituras. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Temos aqui ainda, vamos falar um pouquinho a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Vamos, e nesse texto nós temos aqui as provas que ocorreram imediatamente ali após a ressurreição de Cristo. Vamos ver então nesses versos, até o verso 10, o sepulcro que foi encontrado vazio, bem como também os panos que foram encontrados arrumados ali, os linhos, os tecidos de linho, né? Diz o versículo 3, então, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 3. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis,
mas enrolado num lugar à parte. Vamos nos conter por aqui até o verso 7, por enquanto. O cenário era domingo, era de manhã. O texto diz nos primeiros versos 1 e 2 que Maria Madalena tinha ido até o túmulo e viu que a pedra que tapava ali o túmulo tinha sido removida, tirada. Então, ela corre até onde estavam Simão e Pedro e ela diz para esses dois homens, os discípulos do Senhor Jesus: Pedro e João tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então agora começa aqui o verso 3 a relatar que Pedro e João começam a correr apressadamente ao sepulcro. Que eles saíram correndo, os dois saíram correndo juntos. O verso 4 começa a dizer aí. Eles queriam ver o túmulo vazio e talvez ver se conseguiriam, de repente, fazer alguma outra descoberta. Percebemos a influência daquelas mulheres. A experiência delas levaram os discípulos a se engajar também como testemunhas oculares. Que cada um de nós, irmãos, possamos influenciar os outros de forma positiva. Que cada um de nós possamos dizer: venham e vejam como é bom estar perto de Deus. Como é bom estar em comunhão uns com os outros. E são momentos extraordinários que temos passado juntos. Nas ordenanças, no batismo, na Santa Ceia, nos cultos da igreja, nos estudos. Todas estas coisas são meios de graça para nos ajudar e nos auxiliar. Estando nós juntos por uma causa, a causa de Cristo, buscando conhecer mais e mais ao Senhor Jesus. Isso pode, nós temos usufruído desta graça, desse meio de graça, nos ajuntamentos dos estudos da Palavra de Deus, na escola dominical e em todos os outros trabalhos da igreja. Inclusive, até mesmo nas limitações desta que vos falo aqui, nas lives. Isto aqui não é presencial, mas é um ajuntamento para um mesmo propósito. Buscarmos, louvarmos ao Senhor, buscarmos a sua palavra, buscarmos o conhecimento das Escrituras Sagradas de forma coletiva, mesmo que cada um em suas casas. Maria ali, ela compartilhava com os seus irmãos na fé aqueles momentos. E de certa forma, especificamente ali, eram temores, eram preocupações. Ela estava preocupada com aquilo. A pedra estava removida. Onde estaria o corpo do Senhor Jesus? Veja que Pedro e João, eles se preocupam com elas. Que possamos, cada um de nós, crescer espiritualmente desta forma também, para que cada um de nós possamos contar uns com os outros em nossas peregrinações, no desenvolvimento, no progresso de nossa fé. Vemos ali que prontamente aqueles dois homens, Pedro e João, eles correram ao sepulcro, mediante as informações que receberam ali daquela mulher. E dessa forma nós percebemos eles estavam ali demonstrando que estavam tão preocupados como elas estavam, que também havia neles os seus temores e as suas preocupações, demonstrando dessa forma também a sua devoção ao Senhor Jesus Cristo. E que o zelo daquela mulher, de Maria Madalena, pelo Senhor, de certa forma levou aqueles homens a se esforçar-se para trazer o consolo a ela mesma, a devolver a ela o consolo, engajando-se no mesmo propósito, para não deixá-las sozinhas naquilo.
Com isso, eles apoiaram aquelas mulheres para fortalecer o seu testemunho a respeito da ausência do corpo do Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, eliminou a solidão, ou até mesmo delas serem ridicularizadas por dizer aquelas coisas. Eles estavam ali também para constatar aquilo que tinham ouvido de Maria. Para que esses homens, posteriormente, esses discípulos pudessem dizer, sim, é verdade, nós fomos no local, nós constatamos a mesma coisa. A pedra está removida, o corpo de Jesus não está mais ali. Por isso, amados, veja que união entre estes. Se existe uma boa obra para fazermos, se é uma boa tarefa, amados, devemos realizá-la o quanto antes, nos apressar e não deixar para amanhã aquilo que está em nosso alcance hoje. Venha por quem vier, que possamos ajudar uns aos outros e estar unidos no propósito de conhecer a Cristo, de conhecer a sua obra extraordinária. Veja ali o exemplo desses dois homens. Eles têm um exemplo para nos ensinar. Pedro e João se mostraram prontos e que estavam unidos ali no mesmo propósito, que tinham o mesmo zelo e a mesma afeição por Cristo, demonstrada ali por Maria em suas preocupações e seus temores. Aqueles homens valorizaram a fala daquelas mulheres e eles não se importaram com a sua comodidade. Mostraram o carinho que tinham por elas, suas irmãs na fé. Mesmo ali, numa cultura tão machista, eles não se deixaram levar por suas vaidades, mas eles levaram aquelas mulheres a sério. Uma cultura mundial que muitas vezes tem desprezado as mulheres. Devemos separar aquilo que é antibíblico do que é machista, amados. Devemos cuidar de nossas mulheres, protegendo-as, assim como o Senhor Jesus Cristo fez, resgatando a importância delas na sociedade e valorizando as mulheres de forma igual à dos homens. E é claro, em seus devidos papéis, não as menosprezando e nem discriminando-as. Jesus não ensinou que deveríamos tratar uns aos outros desta maneira, nem tampouco as mulheres. Que possamos, irmãos, ao fazer isso, dedicando-nos ao Senhor e valorizar os esforços uns dos outros, dos nossos irmãos em Cristo, para que possamos somar com nossos irmãos, somar com eles, com todos eles, sem discriminação. Muitos entre nós se dedicam muito para preparar as mensagens, isso é claro. Que nós possamos apoiar, que possamos valorizar a estas pessoas que Deus nos deu, que se preocupam com a qualidade do ensino dos ouvintes, visando a glória de Deus, nosso Senhor. Nós temos inúmeras pessoas em nosso meio que se dedicam a isso, aos professores da escola dominical, os cursos dos homens, das mulheres. Existem também os grupos de leitura. Muitas vezes, amados, o apoio que devemos dar não nos custa pouco mais do que alguns minutos de nossa atenção, que seja 1 hora. Enquanto o palestrante se dedicou horas a afinco para expor algo resumido, para valorizar o meu e o seu precioso tempo. Nós não podemos falhar nisso. Que Deus nos perdoe, que Deus nos ajude a olhar para esses discípulos dedicados, como foram ali Pedro, João, Maria Madalena, e nos aplicar, juntamente com esses trabalhadores,
uns com os outros que Deus nos deu. Sem contar, irmãos, que é uma coisa muito boa ter a companhia em um bom trabalho. Trabalharmos juntos, ser incentivados uns pelos outros, que de repente sozinho a gente jamais leria um livro ou até mesmo pegaria em uma revista da escola dominical para estudar. Mas, na companhia de outros, nos incentivando, isso passa a ser possível. E isto é a obra de Deus. Deus despertou alguém do nosso lado para nos abençoar nisso. Como quando é difícil fazermos isso de forma isolada. No livro de Eclesiastes, no capítulo 4, verso 9, diz assim: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. A palavra de Deus nos orienta que unidos podemos fazer mais. Juntos podemos fazer mais. Vemos então aí o texto de João. Veja lá no versículo 4, os dois saíram correndo. No texto, os dois ali começaram juntos. E é louvável o esforço de cada um. Há uma diferença entre eles. Sim, João era mais novo, ele tinha mais resistência. João ali, mais lento, mas nem por isso, Pedro mais lento, nem por isso ele desistiu. Ele continuou. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Quer dizer que Pedro vai chegar, mas João chegou primeiro. Mas começaram juntos, num mesmo propósito. Sempre haverá diferença entre nós. E nós vemos aqui a diferença entre Pedro e João. Nem todos nós conseguimos, amados, absorver todo o ensino. Cada um de nós temos um ritmo diferente e isso depende de inúmeros fatores. E depende da formação de cada um, depende inclusive do contexto físico e mental de cada indivíduo. Depende também do histórico escolar, do currículo individual de cada um. Aqui, os dois saíram correndo juntos. Os juntos aqui é iniciar com o mesmo propósito e chegar ao mesmo objetivo. E dessa forma, claro que devemos respeitar o desempenho individual de cada um. Que nosso propósito de juntos seja Deus. Que nosso propósito na companhia da caminhada também seja Deus. Que Deus seja o nosso objetivo, que seja o nosso propósito e que possamos trabalhar unidos dentro dos limites de cada um, de forma individual. E para isso, então, os lentos não devem limitar os mais rápidos se eles podem produzir mais. E os mais rápidos não devem forçar os mais lentos para que não venha a prejudicar o ritmo dessas outras pessoas que não têm o mesmo desempenho. De forma, irmãos, que cada um de nós devemos fazer o melhor que pudermos. Que possamos desenvolver dentro da porção que Deus estabeleceu para cada um de nós, porções diferentes. E de forma que não haja inveja daqueles que fazem mais e também que não haja desprezo daqueles que fazem menos. E sim, cada um de nós fazendo o melhor que pudermos. Sem contar, irmãos, atente-se que muitas vezes aqueles que produzem menos estão se empenhando muito mais do que aqueles que têm a habilidade para produzir mais. Aquele que tem mais facilidade trabalha menos, aquele que tem mais dificuldades desempenha, trabalha muito mais. Por isso nós podemos estar desprezando os mais esforçados, ignorando suas limitações, julgando essas pessoas pelos resultados não alcançados ainda. E aí vamos estar ignorando todos os seus esforços. Que possamos nos dedicar ao Senhor por sentir, irmãos, que somos amados por Ele.
Isso é um ponto. E também com a consciência que nosso irmão do nosso lado, o nosso irmão de caminhada, ele também tem o mesmo amor de Deus que é dedicado a você. Que o Senhor, que Deus seja para mim e para você a motivação para amarmos uns aos outros e com amor sacrificial, o amor que Cristo amou a cada um de nós. Imagine, irmãos, se Cristo tivesse nos desprezado por sermos inferior a Ele, estaríamos perdidos. E mesmo assim, isso seria justo. Deus pode fazer isso. Primeiro porque Cristo é Deus. E outro que Ele é infinitamente maior do que todos nós juntos. Mas mesmo assim, Ele não o fez. E para isso, aprendendo com o Senhor Jesus, do maior para o menor, que somos nós, que venhamos nos recolher então em nossa insignificância, para não cairmos no pecado da altivez. E para isso, a palavra do Senhor, ela nos orienta quanto a isso, a esse assunto, que nós devemos considerar nosso irmão superior a nós mesmos. Isso está registrado em Filipenses, capítulo 2 e versículo 3. Veja o que diz. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Pedro estava ali. Pedro estava persistindo. E o contexto de Pedro era complicado. Ele tinha negado Jesus Cristo, o Mestre, o seu Mestre. Ele estava envergonhado. E com certeza isso o deixava muito triste. Havia uma pendência no coração de Pedro. E isso o atrapalhava. Era como um peso em sua consciência. Nós sabemos, é de conhecimento de todos nós, que o sentimento de culpa, ele nos limita. Ele impede a nossa expansão ao serviço do reino de Deus. Pedro não tinha para onde ir. E se você tem o mesmo sentimento de culpa por inúmeras atitudes de sua vida, eu digo para você, você não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Há um só caminho, Jesus Cristo. Só Cristo tem palavra de vida eterna para te libertar desse sentimento de culpa. Pedro corre para Jesus. Pedro havia feito algo que estava envergonhado com aquilo que havia feito, mas nem por isso ele desistiu. E Jesus, ele veio buscar o que se havia perdido. Pedro havia se perdido. Eu e você nos perdemos. Cristo nos achou. Ele não veio salvar os justos, ele veio salvar os pecadores. Não se sinta constrangido em ir a Cristo, o médico dos médicos. Afinal, nós estamos em tratamento, nós precisamos do tratamento deste médico dos médicos. E ele tem a salvação para a nossa alma enferma. Só Jesus pode curar as nossas feridas. E são feridas letais que o pecado trouxe à nossa alma. Jesus Cristo tem a vida. Ele tem a esperança para cada um de nós. Ele é poderoso. Mas se sua consciência, irmãos, está ofendida por você mesmo, por conta de coisas que você fez, assim como Pedro tinha negado o Senhor Jesus. Se você está perdendo terreno em sua consciência, faça como Pedro. Mesmo chegando depois, mesmo que lentamente, percebemos que ele chega depois aí, mesmo que precisando às vezes pegar um fôlego, de repente agora é hora de você pegar um fôlego. A palavra do Senhor nos direciona. E ela quer nos instruir que nós não devemos desistir.
você, meu amado, minha amada, você é um discípulo de Cristo. Talvez não seja um dos melhores discípulos, mas é um deles, e isso basta. Se é que você ainda tem Cristo como seu mestre. Então ali os dois saíram, correndo. Pedro e o outro discípulo. Os dois saíram correndo, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Vamos para o verso 5. Veja lá. Agora então, o primeiro chega, é João. O verso 5 diz: ele se abaixou para olhar lá dentro, esse é João que chega primeiro, e viu os lençóis de linho. Porém, não entrou no túmulo. João. Agora chega aí o Pedro, que vem depois. Chegou logo depois. Entrou. João não entrou. Pedro entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis colocados ali. Logo no início desse capítulo, no verso 1, descreve-se ali Maria Madalena, percebendo que a pedra havia sido removida. Agora chega João, e João, que chega primeiro que Pedro, ele vê o sepulcro aberto, percebendo e constatando a mesma coisa, que a pedra realmente havia sido removida. Então João se abaixa para olhar lá dentro. E com isso, vão se acrescentando os detalhes do local, dos fatos ali. João, então, constata a pedra removida e a ausência de Cristo. E aí nós temos uma informação que é acrescentada aqui. A visão dos lençóis de linho. E então, João, para ver isto, ele está ali baixado. Agachou-se ali. E ele o faz como um súdito que reconhece a realeza, abaixando-se ali com reverência ao rei. Devemos, dessa forma, irmãos, olharmos para este gesto e nos humilhar diante de Deus ao olhar para dentro das Escrituras, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos revela e traz esta maravilhosa notícia, a ressurreição de Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ao olharmos para essas boas novas do Evangelho, devemos nos submeter à autoridade desta revelação maravilhosa, da revelação divina. Nós devemos olhar com atenção para dentro do túmulo, com reverência, como que se ouvindo as palavras daquelas pedras, como se elas pudessem clamar: ele não está aqui, mas ressuscitou. Esta é a mensagem que Cristo nos traz com sua ausência no túmulo. Ao olharmos para essas boas novas, devemos nos submeter a esta autoridade extraordinária. João se conteve ali, na entrada do túmulo. Ele abaixou-se. João não entra no sepulcro. Muitas vezes, ao olharmos para este ato aqui, este acontecimento de João ir até um certo ponto, nós podemos fazer aqui uma comparação com a religião que nos limita o acesso a Cristo. Quando as determinações da religião são extra-bíblicas, quando as determinações da religião elas são antibíblicas, elas nos limitam a Cristo. Por isso nós devemos ser guiados apenas pelas Escrituras. Quando as Escrituras diz pare, devemos parar. Quando as Escrituras nos diz prossiga, nós devemos continuar, porque a palavra do Senhor está nos direcionando a isso. Os nãos da religião, elas devem ter o crivo, a base das Escrituras, bem como também
o façamos da religião, ela também precisa ter a base das Escrituras. Ao realizarmos algo para Deus, é necessário, é preciso que tenhamos a base bíblica para todas essas coisas. Afinal, estamos fazendo algo para o Senhor. Pedro, então, vamos lá. Pedro chega depois. João está ali, abaixado, na entrada do túmulo, e ele não entra. Pedro chega posteriormente, cansado. Porém, ele é o primeiro a entrar no sepulcro. A descoberta de Pedro é mais precisa. A descoberta de Pedro é presencial. A natureza rude e simples de Pedro trouxe a ele essa vantagem de ele já chegar de supetão e entrar no túmulo. E com isso, ele contempla com seus próprios olhos e também de forma presencial ali. Chegou então depois e ele também viu os lençóis colocados ali. João se dá bem. Digo melhor, Pedro se dá muito melhor do que João, porque ele está ali de forma presencial. E desta forma nós podemos dizer que Pedro acertou novamente. Ele errou muitas vezes, mas em inúmeras vezes também acertou. Por exemplo, Pedro já havia se dado bem quando ele pronunciou as verdades a respeito do Senhor. Ele disse assim a Cristo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Cristo ouviu isso, disse a Pedro que a essas verdades que ele havia pronunciado, havia sido conduzida pelo Espírito Santo. E então, nós podemos dizer que ali ele se deu bem. Nós vemos em outras ocasiões em que Pedro não se deu bem. Quando, na mesma revelação, quando ele diz que Cristo é o Filho de Deus, ele vai além. E aí Cristo repreende, quando Pedro, em suas palavras, ele mostra a sua rejeição ao caminho que Cristo iria trilhar, o caminho da morte. E Pedro, então, ele diz: não, eu o defenderei. Então Jesus repreende a Pedro: vai-te, Satanás. Vemos então em Pedro um homem extrovertido. Ele é aquele crente para toda obra. Ele opina sempre. Então, com isso, ele passa a ser o que mais acerta, mas também o que mais erra, porque é aquele que faz. É aquele crente que faz. Numa hora ele está recebendo elogios por seus acertos, e numa outra hora ele está sendo repreendido por seus erros. Se você é uma dessas pessoas, irmãos, como Pedro, você precisa de paciência. Mas, se você não é uma dessas pessoas, que possamos ter paciência com as pessoas que são como Pedro e amá-las com amor compassivo. Nós vemos na companhia de Pedro ali, o apóstolo João. Possamos então orientar essas pessoas para que elas não desanimem por conta de seu imediatismo. Isso porque muitas vezes isso tem sido bom também. Nós vemos aqui que nesta feita aqui, Pedro se deu bem. E isso foi bom, ele ter adentrado ali, até mesmo antes de João. De uma coisa nós sabemos, que esse imediatismo de Pedro o faz errar. Por exemplo, quando ele lançou mão da sua espada para cortar a orelha do soldado ali no Getsêmani. Ele não deveria ter feito aquilo. Mas aqui ele acerta o seu imediatismo. Ele já chega de supetão e entra no túmulo. Ele ignora o protocolo da violação dos túmulos ali. Ele entra e deixa João para trás. Agora é a sua vez de chegar primeiro. Ele chegou depois no caminho, mas é o primeiro a entrar ali no túmulo. E veja que Pedro é um homem resistente.
Deus deu a ele forças para resistir às dificuldades e às adversidades da vida e às suas reprovações em seus atos de erros. Muitos já teriam desistido por tantos erros que cometem. E por ter sido repreendido ali inúmeras vezes, mesmo assim Pedro continua firme. Deus o sustentou. Deus conduziu Pedro ao arrependimento e à conversão. Ele está ali com João. Ele está com o discípulo amado de Cristo, aquele ao qual Deus confiou até mesmo sua mãe. Pedro não voltou para trás, naquela hora que João saiu correndo na frente. Embora João estivesse mais adiante ali, Pedro não parou no caminho desistindo. Percebemos ali, no versículo 6, que Pedro chegou logo depois. Então, olha aqui o cenário. Enquanto João apenas olhava para dentro com muita atenção, Pedro não se conteve. Chegou e com coragem entrou no sepulcro. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que Deus reparte seus dons de maneira variada. Que precisamos aqui aprender a lidar com todo tipo de pessoas. Eu gosto de usar a comparação do reino de Deus por um grande teólogo ali, Augusto Nicodemos, quando ele diz que a igreja é como uma salada mista, colorida, equilibrada, a multiforme de Deus. Nós vemos aqui dois homens diferentes. João podia ser mais criterioso, João poderia ser mais rápido, mas Pedro era o mais corajoso. Por isso Pedro, ao chegar adentro ao túmulo. Que os Pedros da igreja, irmãos, aprenda com os crentes criteriosos, como João, para não errarmos tanto. Mas que também os Joãos da igreja possam aprender com os Pedros, os crentes mais ousados, para não serem omissos. Nós precisamos uns dos outros, isso nos completa. Deus nos faz diferente para que sejamos dependentes de Deus, do Senhor, para podermos usufruir dessas bênçãos, da completude do corpo em sua íntegra, em sua plenitude, da multiforme da Igreja de Cristo. Para muitos, essas diferenças, essas bênçãos é um tropeço. Para muitos, para essas pessoas, elas não conseguem ver o agir de Deus nas diferenças que acontecem em nossas vidas. Precisamos um dos outros para crescermos. Não critique o seu irmão porque ele é diferente. Ele te completa. E quem fez isso? Deus fez assim. Veja, irmãos, Deus nos tolera com muito amor. Nós não somos flor que se cheira, disso sabemos. Devemos amar uns aos outros e, se necessário, tolerá-los também. Não somos maior do que Deus. E sendo muito menores, Deus nos tolera, porque muitos dizem, não, eu não tolero isso, eu não tolero esse, eu não tolero aquele. E se nós não fizermos isso, irmãos, e não amarmos uns aos outros, não abrirmos mãos de algumas coisas, como podemos trabalhar no exercício do perdão? Será impossível. Se somos tão intolerantes, já que Deus teve tanta paciência com a gente, por que a gente não faz o mesmo? Se a paciência de Deus para conosco foi o que fez a diferença de hoje estarmos seguros em suas mãos. Se Deus não tivesse tido paciência conosco, estaríamos perdidos. Veja lá, Pedro, então, aventurando-se no sepulcro, nós aprendemos que Pedro entra, ele se aventura ali. Há diversidades de dons, de natureza, da natureza humana, da forma que Deus trabalha em cada um. A palavra de Deus diz que há diversidade de dons, mas que o Espírito é o mesmo.
Por isso, devemos olhar com compaixão a todos aqueles que estão à procura de Cristo. Pedro está precisando de perdão, de ser restaurado. E Pedro, ele está ali ansioso por uma palavra do Senhor Jesus. Precisamos ajudar as pessoas que estão aflitas, carentes de Deus. Não devemos assustar essas pessoas. Não devemos dizer a elas que há um leão no caminho. Não devemos desanimá-las porque elas estão ainda no início do caminho. Não devemos dizer a elas que elas são muito rudimentares e que elas precisam aprender ainda muito mais com elas. Não podemos desanimar as pessoas dizendo que o caminho é longo, que o caminho é cansativo, que o caminho é tenebroso. Como se dissesse, olha, não entra aí no sepulcro, há um fantasma. Tudo isso são fantasias tolas que só atrapalham o desenvolvimento dos nossos irmãos e isso não ajuda em nada. Olhemos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Devemos encorajar os irmãos a seguir a Cristo também. Seguir que Cristo ressuscitou, que Ele está vivo e está conosco. E por Ele estar conosco, é por isso que não temos o que temer. Jesus venceu nosso maior terror, a morte. Que possamos orientar uns aos outros, incentivar uns aos outros a confiar em Cristo Jesus. Não estejamos ansiosos. Devemos viver cada dia um passo de cada vez. Cristo está no controle. Se não há pessoas que possam te auxiliar ao redor, irmãos, aquiete o seu coração. Sabemos que o nosso Redentor vive. Se as pessoas falharem com você, Deus não falhará. O Senhor Redentor vive e, por fim, Ele se levantou de sobre a terra. Versículos 5 e 6. Verso 7. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Nós vemos novamente aqui no verso 7 a repetição dessa referência dos lençóis. Quando nós vemos o apóstolo João aqui no capítulo 20 dedicar 3 versos citando os lençóis, é de se atentar para isso e que com certeza há algo para nos transmitir aqui. São 3 versos que falam dos lençóis. Os 3 versos mencionam os lençóis colocados ali. Eram os lençóis de Cristo que Ele deixou. Por isso passa a ser importante. Cristo se manifestou aos discípulos. Agora, ao se manifestar aos discípulos, Ele nunca apareceu nos lençóis. Ele os deixou no túmulo. O uso dos lençóis foi provisório para o Senhor Jesus Cristo. Nunca mais o Senhor Jesus precisaria deles. Romanos 6 e 9 diz: havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Veja que Lázaro, quando ele saiu do túmulo, ele saiu com seus lençóis, porque Lázaro iria usá-los novamente um dia. Mas Cristo, quando ressuscitou, ele ressuscitou para uma vida mortal. Esses lençóis agora para Cristo era um estorvo, não serviria para mais nada, nem no futuro. Jesus havia ressuscitado, as vestes de glória aguardavam o Senhor Jesus. Esses trapos ele deixa de lado ali, e os discípulos contemplam isso. As vestes terrenas não mais será necessário para Jesus Cristo, e nem tampouco para nós. No paraíso celestial, as vestes são espirituais. Cristo, um grande profeta,
ele ascendeu ao céu. O seu manto agora é sacerdotal. Da mesma forma, nossas vestimentas, elas já são outras. Agora que ressuscitamos com Cristo, despimos-nos do velho homem. Devemos deixar para trás nossos lençóis, despir-nos de toda a corrupção. Outra mensagem aqui que Cristo nos deixa, também nesses lençóis ali deixado, é que Ele os colocou de forma para que nós tivéssemos proveito. Que o sepulcro para os santos é como uma cama temporária. Aqueles lençóis haviam sido deixados arrumados ali. Os outros evangelhos entram mais com esses detalhes, que os lençóis haviam sido dobrados, arrumados ali. Outra evidência, nós percebemos que o corpo do Senhor Jesus não fora roubado, era o fato exatamente daqueles lençóis estarem arrumados. Ladrões de sepulcro eram conhecidos por levarem as roupas e deixarem o corpo. Aqueles eram linhos de grande valor comercial. Mas não estava o corpo, e sim os lençóis de linho. Inclusive, qualquer pessoa que tivesse a intenção de roubar o corpo ali, com certeza ele preferiria levá-los vestido. E nem tão pouco supor que os ladrões tivessem tempo de arrumar os lençóis, dobrando-os ali. De forma alguma. O ladrão, quando ele adentra em uma casa, ele bagunça tudo, desarrumando a casa. E não organizando e arrumando tudo. Não. Pelo contrário. Só de adentrar em uma casa arrombada, se percebe que ali esteve ladrões por conta de tudo estar revirado ali. Veja o verso 8. Então, vamos agora, verso 8, 9 e 10. Então, o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Agora João vai entrar. Ele viu e creu. João estava na porta, Pedro entrou, então João também entrou, incentivado por Pedro. Verso 9, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Verso 10, e os discípulos voltaram outra vez para casa. Então, primeiro Maria traz a eles a informação da pedra removida. Maria o faz correr em direção ao túmulo com aquelas informações que a pedra não estava no lugar. Que possamos fazer a mesma coisa, como disse. Anunciar a Cristo para que as pessoas corram para Ele. Depois Pedro aqui, em sua coragem, incentiva João a entrar no túmulo, para que ele também possa ver de forma presencial o túmulo vazio. Possamos nós, irmãos, encorajar uns aos outros com a mensagem do Evangelho, para que outros também possam crer ao ver com os olhos da fé Cristo pela mensagem da cruz. E que cada dia vai se acrescentando aos da fé aqueles que ouvem o Evangelho pregado por outros que já estão no caminho ou que já são do caminho. Que possamos, irmãos, com os olhos brilhando de alegria, fazer transparecer a obra extraordinária de Cristo em nós pelo poder do Evangelho. É o que vemos aqui no versículo 8. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele foi incentivado ali por Pedro. Em Lucas 24, 12, diz que Pedro, ao ver os lençóis, viu e admirou-se. Mas aqui, o versículo 8 diz que João viu e creu. Ora, agora que João crê, inclusive Pedro
ainda não relata-se que ele creu, ele admirou-se em Lucas 24, 12. Então, ao olhar para isso, percebemos aqui a lentidão do coração daqueles homens para crer. E o verso 9 nos revela o porquê foram lentos em crer. Diz assim o 9: pois ainda não tinham compreendido a Escritura. O Antigo Testamento, irmão, já falava da ressurreição do Messias. Eles criam que Cristo era o Messias, mas a falta de compreensão os deixa lento ali. Precisamos examinar as Escrituras e buscar em Deus compreendê-la para não sofrermos por falta de entendimento. As Escrituras dizem que o povo de Deus sofre por falta de entendimento. O próprio Senhor Jesus ali já havia mencionado as Escrituras a eles, que ele ressuscitaria conforme as Escrituras. Mas eles não haviam compreendido ainda. O mesmo acontece comigo, o mesmo pode estar acontecendo com você, o mesmo acontece conosco. Somos lentos nisso. Ouvimos inúmeras vezes a mesma coisa, até que um dia a gente regala os olhos e diz: que maravilha, não tinha atentado para isso. Todavia, irmãos, se cada um de nós diligentemente examinarmos as Escrituras dia e noite, seremos menos ignorantes a respeito dela. Por isso eu te convido a olhar para a cruz de Cristo, olhar para a mensagem da cruz. Essa mensagem que anunciará a sua morte até que ele venha. Que possamos abrir o nosso coração para essas verdades. Por isso, meu amigo, entregue sua vida nas mãos de Deus. Renda-se a Ele, mesmo você que é de igreja. Renda-se ao Cristo que morreu, ao Cristo que ressuscitou, a esse que hoje está sentado à destra do Pai. Talvez hoje seja o seu dia. Crente há tanto tempo. Como aqui, eles não tinham entendido ainda e compreendido as Escrituras. Eram crentes de carteirinha. Estavam andando com o Senhor Jesus Cristo. De repente você é um que está na igreja há muito tempo, mas não compreendeu isso ainda. Como aqueles discípulos que estiveram ali de forma presencial com o Senhor Jesus Cristo. O texto diz, ainda não tinham compreendido as Escrituras. Então eu pergunto para você, ouvinte, você compreendeu isso? Que Cristo morreu na cruz, que Ele ressuscitou e que Ele está vivo para todo sempre. Quantas vezes aqueles discípulos ouviram isso de Jesus? Inúmeras vezes. Quantas vezes nessa audiência que hoje, você que me ouve agora, já ouviu isso? Eu creio que muitas vezes. Eles não haviam compreendido ainda. E você já entendeu? Talvez você não tenha compreendido que as Escrituras diz que era necessário que Cristo ressuscitasse de entre os mortos. E nessa era o temos ressurreto. E então, será que você compreende isso? Você precisa de um professor? Eu te apresento Cristo. Vá até Ele. Peça a Ele o Espírito Santo. Ele nos dará o Espírito Santo e nos fará lembrar de tudo que o Senhor Jesus nos ensina de forma compreensiva. Nossa alma precisa do Evangelho de Cristo Jesus. E Cristo nos orienta. Peça a Ele o Espírito Santo que Ele dá. Buscai e encontrarás. Batei e abrir-se-vos-á. Então, finalizo aqui no verso 10, quando diz que os discípulos voltaram outra vez para casa. Aqueles homens nunca mais seriam o mesmo. Voltaram diferente como saíram. Viram o que muitos queriam ver. Presenciaram um fato extraordinário. Um fato que seria anunciado para sempre.
até os dias de hoje. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Por isso, meu caro ouvinte, quando você voltar para o seu aposento, como se voltando para a sua casa, volte com essa notícia, com essas boas novas de grande alegria. Esta alegria extraordinária que o anjo disse lá, vos nasceu hoje o Salvador. Cristo viveu entre nós. Ele vive entre nós. Sua obra está completa. Que obra é essa? Ele nasceu. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele nasceu segundo as Escrituras. Jesus morreu segundo as Escrituras. Era necessário todas essas coisas. Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. Deus abençoe a todos. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe a todos. Na paz do Senhor.